Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero falar hoje uma coisa muito importante, uma coisa crucial para você que realmente quer viver promessas, quer viver coisas extraordinárias. Se você está nessa oração, talvez seja isso que está te faltando, seja isso que Deus quer acrescentar para você, para trazer alguma promessa, fazer alguma coisa importante na sua vida. Tem coisas que Deus faz pela sua misericórdia, e em tudo é a misericórdia de Deus mesmo que nos alcança. Mas tem coisas que nós precisamos de algum ajuste, algum fundamento para receber. Isso aqui que eu vou te falar, isso é crucial. Isso é algo que pode ser uma virada de chave, de verdade para a sua vida. E a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 19, que sobre guardar o caminho do Senhor. E eu quero falar com você sobre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Porque hoje existem muitas vozes no mundo e sempre foi assim. E cada um fala a sua verdade. Mas se você aprender isso aqui, e se você colocar em prática, você vai ver um grande resultado. Um grande resultado sobre a sua vida espiritual e sobre cada área da sua vida. Eu estava falando esses dias, com os jovens e adolescentes, e eu falei, eu tenho uma coisa que, se você aprender essa única coisa, isso pode trazer um grande crescimento espiritual para você. E também um grande crescimento em todas as áreas da vida, dentro do que Deus tem para a sua vida. O que é isso? Em tudo, procure saber qual é a vontade do Senhor. Sabe? E eu quero dar algum fundamento sobre isso para você e nós vamos orar. Eu quero orar hoje também, eu vou orar por curas e milagres. E eu sei que Deus vai agir com intervenção. Porque muitas vezes nós queremos o cumprimento da promessa. E existem etapas importantes que Deus não vai quebrar. Deus não vai deixar algumas etapas passarem. Deus não vai deixar algumas coisas passar batido, não. Tem que fazer o que é certo aos olhos de Deus. Você está vendo? Gênesis capítulo 18, versículo 19. Uma vez Deus me deu essa escritura por revelação. Eu não sabia o que estava escrito aqui. Eu já tinha lido Gênesis 18, mas nesse versículo especial não estava me lembrando. Eu tive uma experiência sobrenatural. E depois dessa experiência, que eu tive uma experiência de um transporte sobrenatural, depois dessa experiência, Deus me deu esse versículo aqui. E uma vez também eu fui pego para pregar de surpresa em uma igreja de fora, enfim. E Deus me deu esse versículo e causou um grande efeito na vida das pessoas que estavam ali ouvindo. Que diz assim: porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, você que está aqui, eu creio que você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus para andar com Ele nessa terra e ser muito abençoado aqui nessa terra e também na era futura, principalmente receber a vida eterna. Agora, escute bem. Eu te escolhi para que ordene, traga ordem aos seus filhos e à sua casa depois dele. Em outras palavras, ensinando a guardar o caminho do Senhor. Quer dizer, fazer o que é certo aos olhos de Deus. Não fazer o que é certo de acordo com a nossa cabeça, mas procurar saber qual é a vontade de Deus. Você quer ver promessas cumpridas? Então faça o que é certo aos olhos de Deus. É a Bíblia que está dizendo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus é um Deus de aliança. Deus tem uma aliança com Abraão
Deus tem uma aliança com você. Agora, a nossa parte na aliança é obedecer. Quando Abraão obedeceu, Deus trouxe cumprimento de promessa. Abraão sobe um monte e estava disposto a entregar seu próprio filho. Olha que nível de obediência que Abraão tinha. Agora, escute bem. Tem 3 versículos-chave que eu quero falar com você aqui, né? Eu separei 5, mas 3 principais. E nós vamos orar. 3 principais. O primeiro é esse. Você quer cumprimento de promessa? Em tudo, procure saber qual é a vontade do Senhor, né? Aqui em Colossenses 1:19, 1:9, na verdade, diz, o apóstolo Paulo está falando, está fazendo um elogio sincero, um encorajamento para a igreja, para os que estavam ali em Colossos, né? Ele está falando aos colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quer dizer, em tudo, procurem saber qual é a vontade de Deus. Para quê? Para poder colocar em prática. Quando nós ouvimos, nós precisamos colocar em prática. Você quer ser muito abençoado e ter uma virada de chave na sua vida de verdade? Em tudo, procure saber qual é a vontade de Deus. Não é minha opinião, não é o que eu acho, não é o que alguém acha, não é o que alguém te falou. Não, procure saber qual é a vontade de Deus. O que a Bíblia já diz sobre isso. Sobre essa decisão que você está tomando, ou com a decisão que você está pensando em tomar, ainda dá tempo de resolver, ainda dá tempo de ajustar. Você vê? Então, Deus fala com Abraão, ordena a sua casa, ordena seus filhos e a sua casa depois dele. Quer dizer, Abraão, a bênção que eu tenho para você é geracional. A bênção é para você, a bênção é para os seus filhos. Então, precisa de ordem, precisa do quê? De fazer o que é certo aos olhos de Deus. Tem pessoas que permitem que o inimigo entre na mente deles e fala assim, não, faz aí o que você acha que é certo. Não, nós somos chamados para fazer o que Deus diz. Por quê? Porque Deus sabe muito mais do que a gente. Deus conhece o fim antes do começo. Sabe? Até a ciência mesmo já tem descoberto que muitas coisas que a Bíblia diz que não deve ser feito, isso realmente prejudica o homem, até no seu estado emocional e físico. Por quê? A ciência vai só em muitas coisas, escuta bem, terceira vez, em muitas coisas a ciência já está também comprovando uma coisa que a Bíblia já diz. Então, em tudo, procure saber qual é a vontade de Deus. Você está no relacionamento? Procure saber qual é a vontade de Deus. Você está pensando em agir de determinada forma? Qual é a vontade de Deus sobre o que a Bíblia fala sobre isso? Agora, tem um terceiro versículo crucial, e eu sei que essa é uma palavra de libertação na mente, de libertação de atitudes erradas, porque Deus tem um caminho eterno para você. A Bíblia diz, se alguém espera em Deus só nessa vida, é o mais miserável dos homens e os mais dignos de compaixão. Agora, Deus tem bênçãos para essa vida. As pessoas entram em dicotomia, aí falam contra as bênçãos nessa vida. Por quê? Porque não entenderam. Deus tem restauração, Deus tem bênção, Deus tem abundância aqui para essa vida. Porém, é necessário seguir as instruções. Tem pessoas que podem até estar, vamos dizer, bem resolvidas aqui nessa vida, porque seguiram alguns princípios, algumas regras, né? Mas aquilo não é uma colheita mesmo espiritual. Não é algo que vai ficar para a vida eterna. Agora, o que Deus quer? Deus quer que você seja muito abençoado aqui, nesse presente século, e sobretudo na era futura, a eternidade. A Bíblia fala, aquele que largou pai, mãe, campos, posses, por amor a mim e ao Evangelho, por amor a Jesus e ao Evangelho,
vai receber 100 vezes tanto. E eu gosto da versão que fala muitas vezes tanto, porque daí não limita só o 100, né? Pode ser 200, 300, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão de vezes. Vai receber muitas vezes tanto nessa terra e sobretudo na eternidade. Então, Deus tem, e com perseguição, né? Eu falo com perseguição. Podia ser sem perseguição, mas não tem jeito, né? Né? Enfim, às vezes é uma perseguição espiritual, às vezes vários tipos de coisa. Mas Deus tem promessas para essa vida e sobretudo para a eternidade. Agora, procure saber em tudo qual é a vontade de Deus. Você está ouvindo o que Deus está falando com você hoje? Não é o que você quer, porque às vezes o coração engana. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Então nós precisamos o quê? Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Lá em João 16,13 também fala, quando vier o Espírito Santo, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós vamos orar, eu quero que você prepare o seu pedido de oração, mas eu queria que você parasse para pensar. Você realmente em tudo, eu realmente, será que nós estamos realmente em tudo fazendo o que é a vontade de Deus? Billy Graham disse uma coisa, tem uma frase do Billy Graham que fala, se nós orarmos pelas nossas decisões, se nós não orarmos pelas nossas decisões, nós teremos que orar pelas consequências. Então, a coisa é séria, mas ao mesmo tempo é simples. Nós precisamos orar. E em tudo nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade geral de Deus para a forma que nós vivemos. E também qual é a vontade de Deus para essa situação específica que você está passando. Em tudo, tudo é tudo. Em tudo, procure saber qual é a vontade de Deus. Essa é uma chave simples e poderosa para você crescer espiritualmente. Qual é a vontade de Deus para cada área da sua vida? Qual é a vontade de Deus para a tua vida espiritual? Deus tem algum dom? Uma forma de viver? Uma forma justa de viver? Qual é a vontade de Deus para suas emoções? Já chegou o momento dessa rejeição ser tratada? Desse complexo de inferioridade ser tratado? Você saber que você é aceito por Deus? De que Deus te aceitou? Então deixa Deus curar as suas emoções. Qual é a vontade de Deus para o seu corpo físico? Vamos mais profundo agora. Sabe, Jesus é aquele que cura. Ele não põe a enfermidade, ele retira as enfermidades. Ele é soberano, né? A Bíblia fala que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele tem cura, libertação, né? E qual é a vontade de Deus para essa decisão que você está querendo tomar? Agora eu vou te falar uma oração aqui. É uma daquelas orações perigosas. Uma vez eu fiz um devocional que chamava Orações Perigosas, né? Eu até indico para você, né? Essa é uma oração perigosa. Você quer saber qual? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você está ouvindo? Deus te trouxe aqui para te encorajar para fazer o que é certo, fazer o que é a vontade dele. Você está ouvindo isso? O que é isso? Guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para simplificar faça o que é certo aos olhos de Deus. Faça o que é certo aos olhos de Deus. Às vezes parece que a gente está tomando até algum prejuízo. Às vezes você está querendo tomar uma decisão e Deus está guiando a tomar outra. Mas você fica com a decisão de Deus, se fica com a vontade de Deus, e você vai ter uma grande recompensa. Você está ouvindo isso? Porque Deus recompensa a obediência. Você vê como Deus é bom? Além a obediência nos beneficia, mesmo assim tem uma recompensa. Por quê? Porque obedecer a Deus
muitas vezes você vai estar cumprindo coisas necessárias para que você seja abençoado. Sabe, princípios sim são importantes, mas sobretudo, né, se você ouvir a voz de Deus, naturalmente você vai estar praticando o que precisa. Então Deus está falando com você hoje. Em tudo, procure saber qual é a vontade de Deus. Sabe, hoje em dia, como a gente começou falando aqui, e nós vamos orar, inclusive eu quero orar hoje por curas e milagres. Se existe uma cura também de algo emocional dentro de você que está impedindo você, eu creio que você vai ser curado. Hoje em dia, eu mais do que crer, eu sei que pessoas aqui serão curadas. O poder está aqui. Então coloca fé, porque o poder está aqui. Deus cura através da fé, através da unção, né? Quando Deus revela, Deus já está livrando, Deus já está curando, e Deus também age na manifestação da sua glória. Agora, escuta bem, existem muitas vozes no mundo, mas fica com a voz de Deus. Existem muitas opiniões, mas fica com a opinião de Deus. Sabe? Deus está tirando esse espírito de encantamento, Deus está tirando esse entendimento errado, se tiver na sua mente, porque Deus quer trazer cumprimento de promessa para a sua vida. Sabe? As pessoas acham que o mover profético sempre vem para falar uma coisa negativa, algo que está ruim, e muitas vezes isso aconteceu mesmo. Agora, mesmo Jeremias ali, que ele teve uma missão árdua com um povo difícil ali, mesmo assim, ele falou, Deus tem um plano bom e não de mal, para dar o futuro que você espera. E Deus está querendo obediência. Você está ouvindo isso? E eu sei, Deus muitas vezes vai corrigir mesmo. Deus muitas vezes vai confrontar mesmo. Mas Deus tem um plano bom e não de mal, para dar o futuro pelo qual você espera. Então, fica na obediência, que Deus vai te honrar muito por esses tempos. Sabe? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24 diz. Então não anda segundo a sua cabeça, segundo aquilo que você acha que é certo, ou que alguém falou que é certo, ou que a sociedade está falando que é certo. Não, tem que saber o que é certo aos olhos de Deus, porque Deus quer trazer cumprimento de promessa, porque Deus é Deus de aliança, porque Deus é Deus da bênção e não da maldição, porque Deus quer fazer algo. Várias vezes que o povo de Israel viraram as costas para Deus, eles se deram mal, mas quando eles clamaram, Deus veio agindo para libertar eles. Teve a época dos juízes, né? Deus levantando homens, por exemplo, Gideão, que nós falamos aqui esses tempos, Sansão, né? Vários tempos Deus agiu de formas diferentes, Deus usando depois os profetas, né? Deus agindo de várias formas para libertar o povo de cativeiro, libertar o povo de pobreza, de doença, de todo tipo de coisa ruim. Deus vindo para curar, libertar e salvar. E Ele continua sendo o mesmo hoje, ainda mais hoje na nova aliança, no sangue de Jesus. Sabe? Deus está aí para nos proteger, para nos abençoar. E Romanos capítulo 8, para mim, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Lá está enfatizando a importância de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então, escute bem. Em tudo procure saber qual é a vontade de Deus. E Deus vai te abençoar muito. Sabe, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai te abençoar. Porém, é no caminho da obediência. É no caminho de fazer o que é justo aos olhos de Deus. A nossa própria justiça é como trapos de imundícia, não vale nada. Né? Mas se você andar na justiça de Deus, isso significa... O que é andar na justiça de Deus? É fazer o que é certo aos olhos de Deus. E também saber que Deus faz justiça por você. Se esse é o seu caso. Você está ouvindo isso? Mas Deus está falando com você. Ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Quer dizer, eu tenho cumprimento de promessa para você. Mas tem que andar na aliança, tem que andar fazendo o que é certo aos olhos de Deus e não segundo a sua opinião ou a opinião de alguém. Você está ouvindo? Faz o que é certo, porque Deus vai te dar uma bênção duradoura.
Deus vai te dar uma bênção crescente. Ele vai te dar força para trabalhar, sabedoria, as conexões. Ele também pode trazer para você e todo tipo de provisão que você precisa. Sabe, eu quero orar aqui por cura emocional. Você sabia que tem pessoas que entram em relacionamento por causa de vazios emocionais? Tem pessoas que saem de relacionamento também por causa de vazios emocionais. E não por causa de um direcionamento de Deus. Nós precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus. Sabe? Mas se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o seu coração. Se você não orar pelas suas decisões, você vai ter que orar pela consequência. Sabe? E isso é muito doloroso. Então, permita Deus te livrar de consequências ruins desnecessárias. Quantas vezes nós já passamos consequências desnecessárias por não colocar em prática o que Deus estava querendo, o que Deus estava falando. Não é verdade? Eu quero orar por você. Coloca eu tenho meu pedido de oração. Pai, eu peço que o Senhor venha curar agora as emoções, que o Senhor venha curar agora no físico e que o Senhor venha trazer também libertação de fortalezas espirituais. Esse espírito que entrou tentando nos impedir de fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Obrigado porque ele é destruído agora. Eu peço que o Senhor nos dê discernimento espiritual, aumenta o nosso discernimento espiritual e também nos guia na sua perfeita vontade, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa, e essa promessa sobre Abraão ainda mais está operando na nossa vida, porque o Senhor se entregou por nós. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, eu peço que o Senhor venha tirar agora todo tipo de encantamento, se houver, e todos os impedimentos. Eu peço que o Senhor nos ajude a enxergar e obedecer, mesmo sem entender às vezes. Nós queremos te obedecer. Pai, nos ajuda a fazer o que é certo aos seus olhos, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui enfermo, se você está com uma dor aí, agora essa dor vai sair agora. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está tocando nos rins, eu vi o Senhor tocando algo nessa região da barriga, né? Eu vi alguém que está com uma dor, principalmente do lado direito. Principalmente do lado direito. Mas na região da barriga, eu via Deus trabalhando assim na região. Sabe essa região da barriga? Como eu não conheço muito os órgãos ali, né? Mas eu vi o Senhor tocando na região da barriga. Eu vi o Senhor dizendo esôfago, né? Eu vi o Senhor dizendo sobre os rins. E eu declaro cura em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Eu vi o Senhor tocando também na região da garganta. Sabe quando a pessoa está com algo emocional, que ela está com algo preso, que não consegue falar? Seja livre em nome de Jesus. E fala, Deus, me ajuda a fazer o seu querer. Me ajuda a fazer o que é certo aos seus olhos. Você quer crescer espiritualmente? Colossenses 1:9. Procure saber sempre, né? Vou parafrasear, qual é a vontade do Senhor. Eu declaro essa sabedoria, esse entendimento espiritual sobre a sua vida, em nome de Jesus. E você vai transbordar. Isso quer dizer, essa sabedoria, esse entendimento espiritual vem para você e também alcança os outros. Levanta a sua mão onde você está. Há uma unção de Deus descendo. Há uma unção de Deus sendo liberada sobre você. Curas e milagres, libertação vai acontecer agora, em nome de Jesus. Pai, libera o seu poder agora, a sua unção agora. Pai, nós cancelamos no mundo espiritual todo tipo de estratégia e amarração espiritual. Seja destruída agora, em nome de Jesus. Pai, toca agora com o seu poder e libera a tua unção agora sobre cada um que está aqui ouvindo, em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus aí.
Recebe o poder de Deus. O poder de Deus está trabalhando em seu favor. O Espírito Santo agora está trabalhando em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dos seus negócios, em favor de tudo que é seu agora, em nome de Jesus. Uma vez eu fui orar por alguém e Deus falou assim comigo: libera uma unção de prosperidade. E quando eu liberei aquela unção, Deus falou assim, né? Liberei aquela unção em nome de Jesus. E Deus falou assim comigo: sabe essa unção? Fala para ele, fala para ela. Enfim, fala que essa unção protege o que é dele, protege ele, protege tudo que é dele. E Deus falou assim comigo: até quando ele não estiver vendo algo, eu vou estar protegendo. Sabe? A unção de prosperidade protege tudo que é seu. Deus está falando aí com você. Deus está protegendo e não vai haver perda, não. Não vai ter perda, não. Agora, procure saber qual é a vontade do Senhor. As pessoas tomam decisões erradas. As pessoas, Deus fala para elas ser generosas. Ó, Deus está falando com alguém aqui. Ó. Deus fala para elas ser generosas. Elas preferem se apegar ao dinheiro. Aí sabe o que acontece? Deus permite uma perda. A Bíblia fala que alguns acumulam para si, alguns não são generosos. Isso traz perda para eles. Mas alguns são generosos. E o Senhor acrescenta cada vez mais para eles. Eu declaro que se você for generoso, Deus vai acrescentar cada vez mais para você. Em todo tipo de bênção, em todas as áreas da vida. As pessoas preferem, nesse caso, falar: está tirando do contexto. Pois é, só para não obedecer. Talvez é isso que está faltando para alguém aqui, para o seu crescimento espiritual. Obedecer a Deus não é sobre o dinheiro, nunca foi. É sobre o seu coração, sobre o meu coração. Você está ouvindo? Você pode dizer que Deus é bom? Que especial. Em tudo procure saber qual é a vontade do Senhor. Essa é a palavra para você hoje. E se houver algum caminho mau, Deus vai te revelar e vai tirar você dessa ideia, desse posicionamento errado. Deus vai te guiar na vontade dele e vai ser muito poderoso o que Deus vai fazer. Gente, que especial. Estamos sempre aqui 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse aqui é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Compartilha com alguém essa palavra, né, que eu creio que vai ser especial. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Vou ser redundante e vou falar de novo. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.